E voltamos a falar sobre o assassinato de Marielle Franco. E para tentar entender os motivos e as consequências desse fato, nós vamos conversar agora com a Luciana de Oliveira, que é professora da UFG e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos. Boa noite, professora. Obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Importante falar sobre isso. Gostaria que a senhora inicialmente explicasse para a gente de que forma que esse assassinato pode ser entendido no contexto da democracia brasileira e o que ele traz para a nossa democracia. Na verdade, esse assassinato demonstra, para o país como um todo, o quão frágil é a nossa democracia e o quanto ela precisa ser aprimorada, pensada e repensada por várias vezes, por várias instituições, para que violências dessa dimensão não continuem acontecendo, Apesar delas serem cotidianas e acontecerem todos os dias com mulheres, com homens, com crianças, adolescentes, com pessoas negras, com pessoas indígenas, ciganos, a gente ainda não conseguiu rotinizar e processar essas informações com tanta naturalidade e elas sempre nos assombram. Então, quando acontece esse tipo de situação, a nossa sensação é de assombro total com essa brutalidade que revela a fragilidade da democracia brasileira. A senhora acredita que a ligação da vereadora com a defesa dos moradores da favela, a defesa das minorias, tem a ver com esse assassinato e principalmente a forma como ela lidava com a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro também? Sim, sem sombra de dúvidas, A Anistia Internacional acabou de publicar um relatório muito interessante que mostra que dentre os países das Américas, o Brasil é o país que mais mata defensores dos direitos humanos, E a Marielle, ela representa tudo isso, É uma mulher negra, favelada, defensora dos direitos humanos, que foi vítima dessa intolerância que ainda há no Brasil com relação aos defensores dos direitos humanos, O que revela pra gente uma quase que esquizofrenia, porque com tantos crimes, com tantos problemas que esse país enfrenta, o país ainda segue matando aqueles que defendem direitos básicos dos seres humanos, como o direito à vida. Eles são atacados e são mortos, E é exatamente o que aconteceu com a vereadora Marielle e o motorista. Já que a senhora falou um pouco disso, nas redes sociais, nos comentários das matérias, é muito fácil ver gente falando que ela morreu porque defendia bandidos, coisas muito violentas em relação à morte dela. Isso é um desconhecimento em relação ao que são os direitos humanos e também ao que defendem esses movimentos? Exatamente, infelizmente a gente tem no Brasil pessoas que se orgulham da própria ignorância, E elas ainda acreditam, apesar de todos os movimentos que esse país já vivenciou, que direitos humanos para defender bandido, mas sem sombra de dúvida, nesse caso específico há essa relação e ela precisa ser desconstruída de alguma forma. Como fazer isso, professora? Como desconstruir, essas situações provocam na gente um assombro muito grande, um medo muito grande e a nossa vontade é de sucumbir a esse medo, O que a gente deve fazer é levantar, A situação é dramática, é terrível, mas ainda assim a gente precisa transformar esse sofrimento, essa dor, esse luto em ação, Porque se eu acredito que a justiça é uma possibilidade, eu devo me levantar, me aliar às pessoas que também defendem os direitos humanos, o direito à vida, O combate ao racismo, ao machismo, a todas as fobias sociais. Eu devo me levantar, me aliar a outras pessoas que acreditam nisso e empreender uma luta em defesa, e promoção dos direitos humanos para todos os seres humanos, porque todos nós temos que ter esses direitos preservados e efetivados. E como que deve ser o acompanhamento do caso da Marielle? O que esses desdobramentos, alguns analistas já apontam que deve haver envolvimento de milicianos ou de policiais, o que isso pode gerar também para o nosso futuro? As investigações devem ser feitas com toda a seriedade que o caso demanda, devem ser feitas apurações, os responsáveis por ativar o gatilho, devem ser identificados e devem ser punidos. Tem que haver uma punição para os indivíduos que executaram
a Marielle. Agora, com a morte da Marielle, não se morre somente um indivíduo. Tudo aquilo que ela representa para a sociedade é abalado e atacado em alguma medida. Então, nesse sentido, além de investigações e apurações acerca dos executores do extermínio, do crime, é necessário também que a sociedade brasileira se mobilize no sentido de repensar o que aconteceu. Há um projeto social, há uma pedagogia da crueldade em curso nessa sociedade brasileira que precisa ser repensado. E aí todos nós temos responsabilidade sobre isso. Cada um de nós tem que pensar com muita seriedade por que a gente segue em pleno século XXI matando mulheres, matando indígenas, matando negros, matando defensores dos direitos humanos. Que patologia social é essa que acomete a sociedade brasileira que leva ainda, nesses tempos, à execução desse tipo de crime, de extermínio, de violência e de violação dos direitos humanos. Bom, professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexões e a gente deve continuar tratando desse caso até que ele se esclareça. Muito obrigada. Eu que agradeço e eu só quero falar que foi muito difícil administrar a dor para estar aqui falando sobre esse caso, porque a Marielle representa também muito daquilo que eu sou, E eu quero falar para todo mundo que não tombaremos. Muito obrigada, professora.